Desde que saiu a primeira imagem da nova Lara Croft, a internet entrou em guerra. Tem gente dizendo que a personagem foi descaracterizada, outros dizem que pode ser a Lara mais realista de todas. Mas a pergunta certa não é se a atriz é bonita ou não, a pergunta é: essa escolha respeita a fidelidade visual da Lara Croft? É sobre isso que nós vamos debater, e também tem uma curiosidade sobre a personagem que eu não vi ninguém falando. A Lara Croft clássica sempre foi associada a uma silhueta icônica. Ela apresentava curvas marcantes, presença imediata e um visual que virou símbolo nos anos 90. Mas essa nova Lara, que é interpretada pela Sophie Turner, segue outro caminho. O corpo é mais linear, mais funcional e menos estilizado. Por isso temos uma quebra de expectativa, e é normal que isso incomode quem cresceu com a Lara clássica, porque aqui a gente tem uma mudança clara de linguagem visual. Agora temos um ponto importante que muita gente ignora: a Lara Croft nunca foi uma só. Nos anos 90 ela era fantasia e escapismo. A partir de 2013 ela virou humana, falha e vulnerável. A própria franquia foi reduzindo a sensualidade como elemento central. Então essa mudança não surgiu do nada, ela faz parte de uma evolução da personagem no decorrer do tempo. Agora vamos olhar a imagem com calma. A gente vê a postura firme, expressão contida, figurino funcional. Isso não é fantasia, é equipamento de trabalho. A imagem não tenta vender desejo, ela tenta vender a competência. Outro ponto técnico importante é a fisicalidade. A Lara Croft sempre foi representada como uma personagem fisicamente imponente, principalmente nos jogos clássicos. Ela tinha algo em torno de 1,75 m, e a atriz tem exatamente 1,75 m. Isso ajuda muito na presença de câmera. Comparando com a Alicia Vikander, que é mais baixa, fica claro o caminho. A Amazon parece buscar uma Lara mais alta e mais dominante visualmente. Mas quando a gente fala de Lara Croft, a pergunta real é outra. Ela convence em ação? A Lara exige escalada, resistência física, combate corpo a corpo e controle emocional sob pressão. Minha leitura dessa imagem é clara. Essa nova versão parece menos acrobata de espetáculo e mais sobrevivente tática, menos pirueta, mais eficiência. A fisicalidade da Sophie Turner aponta exatamente para isso. E um ponto positivo para a atriz é que ela passou quase um ano se preparando para interpretar a Lara Croft. E como você pode ver aí, ela saiu de um físico bem magro para um físico mais definido. Resultado tá dando, né? Agora bora para uma breve comparação entre as Laras. Cada atriz representou uma fase da personagem. Angelina Jolie foi o ícone pop, o exagero estilizado, que combina bem com a primeira fase de Tomb Raider. Para mim, Angelina Jolie é a Lara Croft mais marcante, mesmo que os filmes não sejam assim tão bons. Já a Alicia representou a fase sobrevivente, a origem e a vulnerabilidade. A Sophie Turner parece a versão mais fria, estratégica e contida. Pelo menos foi essa a impressão que passou na imagem, mas ainda temos que ver como é que vai ficar na série. Temos então diferentes versões da Lara Croft. O que está acontecendo com a Sophie Turner agora é algo parecido com o que aconteceu com a Gal Gadot. Isso porque ela não tinha o biotipo clássico da Mulher Maravilha dos quadrinhos e houve uma grande rejeição inicial. Mas o roteiro e direção sustentaram a personagem. E aqui a Amazon vai ter que provar isso. O grande risco real da Amazon é apostar numa Lara menos sensual e mais contida. O que pode acontecer é que a Amazon pode acertar em cheio ou pode criar uma personagem fria demais, sem carisma, sem impacto emocional. Tudo vai depender do roteiro e da direção. Falando em roteiro e direção, tem um ponto que merece atenção. A série está nas mãos de Phoebe Waller-Bridge. Ela tem um estilo bastante autoral e o risco aqui é que o roteiro se distancie da identidade dos jogos de Tomb Raider. Quando o autor fala mais alto que a obra, a adaptação sofre. Se você cresceu nos anos 90 e estranhou essa Lara, você não está errado. Essa versão realmente se afasta da fantasia que marcou a personagem. Eu, pessoalmente, não teria escolhido a Sophie Turner. Ela não é o biotipo que me vem à cabeça quando eu penso em Lara Croft. Mas chamar essa escolha de erro agora é precipitado. Isso pode ser um acerto arriscado, não um erro automático, que pode acontecer o mesmo que aconteceu no exemplo da Gal Gadot. E a curiosidade que pouca gente se lembra é que em 2001 o Brasil teve oficialmente a sua própria Lara Croft. A atriz Ellen Roche foi contratada para divulgar Tomb Raider aqui no Brasil. Ela participou de eventos, campanhas promocionais e ações oficiais do jogo. Naquela época, a Lara Croft era tratada como celebridade. Hoje, a discussão é outra, e isso mostra o quanto a personagem, a forma como a gente enxerga ela mudou com o tempo. Me diz aí, você acha que essa mudança na fidelidade visual é evolução natural ou descaracterização completa da personagem? Se a Sophie Turner não te convenceu, quem você colocaria no lugar dela hoje? Lembrando que só vale a atriz da mesma faixa de idade. A Sophie Turner agora tá com 29 anos. Eu quero ver sua opinião aqui nos comentários. Valeu e vejo você no próximo vídeo.